Oi, oi, gente! Vamos começar mais uma live. Tô super animada para essa live. Como diz a minha entrevistada de hoje, eu tenho certeza que vocês, perfeitos, sem defeitos, vão gostar muito de conhecer ela, que fala sobre perfis comportamentais. Ela é diretora comercial de uma das maiores empresas de análise comportamental do Brasil, tá? Então ela tem um background aí de muita experiência realmente, entendendo perfis comportamentais. E a Bela vai falar sobre isso no sentido de poder também que a gente consiga compreender quais são os nossos perfis, né, dentro de 4 emoções primárias principais, e aí ela vai falar sobre isso pra gente também. E também para que a gente possa entender isso e melhorar, inclusive, os nossos relacionamentos com as pessoas, compreendendo a forma delas de agir. A gente trabalha criando, transformando a inteligência da natureza em inovações industriais. Então, a gente faz isso no nível de produtos, de processos, de sistemas e também olhando para pessoas. Então, a gente tem também um programa de bioliderança, né? Um programa onde a gente trabalha com gestão de pessoas, tendo a natureza como ferramenta aí para inspirar uma liderança mais equilibrada, uma liderança mais conectada, que a gente traz para dentro também da nossa forma de entender gestão de pessoas, colocando os organismos naturais como nossos mentores. O método Quantum, né, que ela vai falar aqui pra gente, tem bastante conexão com isso. Afinal de contas, os organismos naturais, eles têm como grande diferencial que eles sabem qual é a função deles. E eles exercem essa função da melhor maneira possível. Mas por que eles fazem isso? Porque eles entendem qual é a maior potência que eles têm. Então, todos eles executam suas funções perfeitamente. E aí, quando a gente toma consciência de qual é a nossa função no mundo, né, de qual é a nossa potência, eu tenho certeza que isso também nos torna profissionais melhores, nos torna pessoas, né, que conseguem se relacionar também de uma forma muito melhor, tá? Então, o autoconhecimento é essencial. A Bela acabou de chegar, vou chamar ela aqui. Oi, Olá! tudo bem? Tudo bom, Bela? Nossa, eu adorei esse início de live. Tudo! Adorei essa sua introdução aí Gostou? sobre o Estava natural. Nossa, me fala mais. A gente, inclusive, pode conversar mais sobre isso, né, Bela? De como é impressionante a inteligência da natureza naquilo que se refere ao comportamento de cada organismo. E a gente, como organismo vivo, como a gente acabou, né, Bela, se desconectando aí, a gente acabou Nossa, entendendo a nossa função, não entendendo direito quem a gente é. E isso, de exatamente. fato, acabou prejudicando, provavelmente, muito do nosso desenvolvimento, nosso potencial aí, Nossa, com que é certeza. com análise comportamental, né? É porque o que acontece nisso que você está falando é que a gente vai contra a nossa natureza. É perfeito isso. Os gráficos do método Quantum, quando você aplica, o primeiro gráfico, como que ele chama? Natureza self. Ele está falando como você é. Ele está querendo que você aprenda como você é, para você parar de dar murro em ponta de faca, para você parar de ir contra o seu natural, né? E a gente tem essa tendência, o ser humano tem essa tendência de não procurar. Oi, primeiro vou me conhecer e agir de acordo com a minha natureza. Não, vou inventar aqui e aí eu vou ficar me ferrando até eu aprender. Então é muito disso, perfeito. A gente tem um pouco dessa questão da autossabotagem, né, Bela? Eu acho que todo mundo em algum nível tem. E aí eu acho que depois a gente já vai abordar um pouquinho mais disso, a gente vai entrar um pouquinho mais profundamente, né, em todos esses pontos. Antes da gente começar, que a gente já engatou aqui uma super conversa, porque, Uhum. gente, eu e a Bela, se deixar, a gente vai aqui conversando sobre muitas coisas, as duas cabecinhas bacanas, Sim, malucas, pensantes, né? A é, gente brinca, a gente nasceu no mesmo dia, inclusive. exato, exato. Charás de aniversário. Olá, primeiramente, muito obrigada por ter topado o convite para estar aqui com a gente, para conversar. Eu te admiro muito como pessoa, como profissional. Então, assim, estou muito feliz mesmo da gente poder estar aqui trocando essa ideia, conversando e levando essa informação para mais pessoas. Muito obrigada, de verdade. Ai, obrigada a você pelo convite mesmo. A gente poder compartilhar essas coisas, esse momento que a gente tá todo mundo isolado, né? Bater papo, mesmo que seja virtualmente, levar informação para todo mundo, né? E trocar, né? Ouvir das pessoas também.
a gente também se sente mais próximos, né, uma das outras. Isso Com é ótimo. certeza. Com Dela, para certeza. começar, gostaria que tu te apresentasse um pouquinho, né? Falasse quem você é, se você quiser trazer isso no tweet, enfim. E aí também trazer um pouquinho de como que hoje tu atua na Quantum. Na verdade, a minha história, ela começou... bom, a Quantum é uma empresa que eu nasci no meio dela, né? Minha família fundou a Quantum. Eu nunca tive intenção de trabalhar com análise comportamental e nenhuma área da neurociência, né? Quando vai crescendo, né? Eu quero ser médico, eu quero ser advogado. E começou bem assim. Fiz engenharia, e antes de me formar, saí porque decidi que queria ser neurocirurgiã. E aí saí da faculdade, fui fazer medicina, passei. E aí, quando eu passei em medicina, nesse meio tempo de medicina sim ou não, né? O que fazer, vou trabalhar. Aonde vou, fui para quanto? E aí, larguei medicina, larguei a vida inteira e fui trabalhar com pessoas. Então, você que me conhece pessoalmente, mas mesmo para quem está aqui me vendo pela primeira vez, eu sou uma pessoa que eu sou muito a mesma pessoa sempre. Na vida pessoal, na vida profissional, com os amigos, em relacionamento, em casa, eu sou sempre a mesma pessoa. Então, eu vesti muito a camisa dessa coisa de lidar com pessoas, porque de verdade, pessoas se relacionam com pessoas, né? Então, mesmo que não esteja falando de perfil, poxa, a gente está sempre querendo ser visto, né? Então, eu vesti muito essa camisa de trabalhar com pessoas, de querer me entender, e aí fui num autoconhecimento muito profundo. E aí comecei a trabalhar com a Quantum, e aí comecei a profissionalizar esse meu interesse de entender as pessoas e de ajudar as pessoas também. É um grande propósito, né, que vocês têm hoje como empresa também, né, Bela? Inclusive, assim, Sim. não é a maior empresa brasileira de análise comportamental. Conta pra gente, então, Bela, como que a empresa atua hoje e o que é o método Quantum, né? Que é a grande ferramenta-chave de vocês hoje para exercer esse propósito Exatamente. das pessoas. Exatamente. Você é muito fofa, essas palavras que você usa. Propósito hoje é a palavra perfeita que você podia classificar, né? O porquê que uma empresa, uma pessoa tem sucesso ou não. Então, eu acho que isso a gente tem muito forte, né? Bem Simon Sinek, comece pelo porquê. Então, o porquê da Quantum é muito forte. Eu acho que a gente tenta alinhar sempre com todo mundo ali dentro o nosso porquê. E é assim que a gente consegue prosperar muito. A Quantum, na verdade, é uma empresa, é um grupo, né? A gente é um grupo de 13 empresas que existe há 30 anos. A gente fez aniversário de 30 anos no ano passado. A gente está com 31 anos, e isso. A gente fez 11 anos de P&D, então foram 11 anos fazendo grupo controle, pesquisa e desenvolvimento de análise comportamental, de perfil, de programação neurolinguística, de neurociência, para nascer o método Quantum. Então, o método Quantum é a ferramenta que a gente aplica. A gente aplica, a gente comercializa. Então, que a Toyota usa, que a Bradit, que é da Toyota, usa, Embraer, Santander, Extra Farma, Ultragás, Gomes da Costa, Renault, tantos clientes queridos que a gente tem, usam o quê? Para selecionar, para colocar a gente certa no lugar certo. Então, o que a Quantum faz é isso. A gente trabalha com uma ferramenta e ajuda as empresas a selecionarem bem desde o começo. Porque foi isso que você falou, Gi. A gente não sabe quem a gente é e não sabe quem os outros são, né? Mas começa com a gente. Se eu não sei quem eu sou, como que eu vou conseguir enxergar o outro, né? Então, a gente usa o método Quantum exatamente para isso. É uma ferramenta que a gente aplica, demora de 5 a 10 minutos para preencher, normalmente 5 minutinhos, é super rapidinha, sai na hora o resultado. E o que que é aquilo? É um diagnóstico. Eu gosto de falar que é um diagnóstico da alma, mas é um diagnóstico comportamental. Quais são os nossos estímulos? Quais são os nossos medos? Qual é a minha zona? Não é a minha zona de conforto. Se eu for ali, vai dar certo. Qual que é a minha zona de conforto? Por onde que eu coloco minha energia que, nossa, aí vai fundo, né? Inclusive nesse momento de quarentena. Pô, perfil, cada perfil tá lidando totalmente diferente com esse momento de, né, lockdown, ficar dentro de casa, e a gente tá adorando, tem gente que não tá suportando mais. A gente começa a entender que, de fato, a gente pode hackear os comportamentos para que a gente possa desenvolver uma análise de autoconhecimento de uma maneira consciente, né? Então, acho que é muito isso. Você sai de um momento onde você está fazendo uma suposição de algo e de fato você tem uma ferramenta que diz, ó, é isso. Exatamente. A maior tendência comportamental é essa. Também é limitando ninguém, né, Bela? Senão também tem a coisa, Perfeito. sou só isso. Não, ninguém provavelmente está dizendo que você seja apenas uma coisa. Mas a sua tendência na forma de ação e reação, enfim. E aí eu aprendi muito
assistindo e escutando você, né? Tem muito a ver com justamente com pontos específicos seus que você acaba tornando mais repetitivos. Todo mundo tem isso, né? E Bela, eu estava vendo, inclusive, né, no site de vocês, que existem 4 atores comportamentais do método Quantum, né? Que baseiam-se nas 4 emoções primárias, que são nomeadas pelo psicólogo norte-americano William Marston, está certo? Isso, Moulton E, Marston. e são as emoções primárias que, na verdade, elas são a base do método Quantum, né? Aí eu gostaria, se tu puder, trazer um pouquinho quais são essas emoções primárias. Uhum. Pode ser? Claro, perfeito, porque é a base de tudo, né? Então, a nossa base científica vem daí. Então, como que a Giane funciona? Como que a Bela funciona? Como que o Joãozinho funciona? Vem das 4 emoções primárias. Então, as 4 emoções primárias, o método Quantum, ele não é um teste traduzido, ele é um teste que a gente desenvolveu ele todinho aqui no Brasil. A gente usa palavras que só a Quantum usa, a gente tem índice de flexibilidade que só a gente tem, então tem muitas especificações do método Quantum que são do método Quantum, assim. Mas são o quê? Baseados nesses estudos. Então, o William Moulton Marston foi quem foi atrás de pesquisar as emoções, que na verdade são nódulos neurais. Então, como que funciona? A gente tem 4 nódulos neurais e eles têm estímulos neurológicos. Isso vira comportamento. E a gente tem uma tendência comportamental. Então, o nódulo neural foi para cá, eu vou fazer uma coisa. Foi para lá, eu vou fazer outra coisa. Em cima desses 4 nódulos neurais, ele fez as 4 emoções primárias, que ele chama de 4 emoções, chamava de 4 emoções primárias saudáveis. Tem o livro dele das 4 emoções primárias saudáveis. Então, quais são essas no método Quantum? São 4. A de ação, C de comunicação, E de estabilidade e R de regras e referenciais. Tem uns vídeos que vocês podem ver depois no meu perfil sobre as 2 primeiras emoções. A gente vai soltar agora as 2, a terceira e a 4ª emoção, que é um conteúdo, né, um pouco denso, e aí eu vou mais a fundo. Mas como que funcionam as emoções primárias? O método Quantum, ele é uma ferramenta que você responde e ele sai o quê? Ele te dá um gráfico. Tem um relatório também que você lê, mas o gráfico ele é o quê? Ele é um gráfico que está ali e tem as 4 emoções ali. A, C, E e R. Ação, comunicação, estabilidade e regras. Tem uma linha média. Essa linha média é o que diz tudo. Quem está acima da média, os pontinhos acima da média, são os altos. Alto A, alto C, alto E e alto E. Quem está abaixo, baixo A, baixo C, baixo E, baixo R. Nós, todos, temos diversas combinações. Eu sou alto A com baixo C, eu sou baixo C com alto E, e é assim que a gente monta os perfis. Então, como que são as emoções primárias? Então, por exemplo, o A de ação. Como que eu vou saber que é ação, Bela? Como que eu sei se eu sou alto A, baixo A? Tudo isso, vocês têm que preencher o método quanto, que igual que você falou hoje, não é na intuição, né? Quando a gente tem uma ferramenta de 30 anos, de 11 anos de pesquisa e desenvolvimento, e é desenvolvimento contínuo, porque o nosso laboratório funciona até hoje. Então, 30 anos depois tem um diagnóstico, né? Não é, eu acho que eu sou. Mas eu contando aqui para vocês, vocês vão se encaixando aí nos perfis. Só Para uma... quem... Todo mundo tem as 4 emoções. Só para que todo mundo tenha Exatamente. uma dessas 4 emoções primárias, que é a ação. O método Quantum é uma ferramenta que a gente tem as 4 emoções primárias. Então, as 4 emoções primárias dizem como a gente age. E aí, a primeira emoção primária é a emoção da ação. Então, como que é a ação? Como que a gente resolve desafios? Como que a gente enfrenta esses desafios? Resolve os problemas da nossa vida? Lida com as situações? Então, se a gente tem o alto A, que é o A acima da média, a gente lida de um jeito. E o baixo A é quando a gente tem o ponto abaixo da média e a gente lida de outro jeito. Isso tudo vocês fazem o método Quantum de vocês, tem lá um gráfico, vocês vão saber se são alto A ou baixo A. E aí vem os relatórios e tudo mais. Então, como que é o A da ação? Então, a gente pode ser alto A ou baixo A. Como que o alto A faz isso? Ele gosta e precisa dos desafios, de resolver problemas, de ter independência, de fazer sozinho. Como é a emoção da dominância, quando você é autodominante, você tem mais individualidade. Então, é a pessoa que ela prefere liderar do que seguir. Não só prefere, como ela vai produzir melhor num ambiente que ela possa ter um pouco mais de independência do que ter que ficar seguindo os outros. Em contraposição, a gente tem o baixo A. Como que o baixo A funciona? Da forma não exatamente contrária, mas de um jeito mais coletivo. Como que ele enfrenta os desafios, enfrenta os problemas e resolve desafios? De forma mais solista, ele é mais carismático. O baixo A, ele
posso te oferecer uma água, um café, posso te ajudar. Ele está mais disponível para ajudar do que querendo tanto liderar. No que diz respeito da proatividade de grupo, de coletivo, o baixo A ele é até mais proativo, porque ele é o primeiro a falar assim, não, eu te ajudo, mas ele não vai dar a primeira ideia. Ele não é o cara que vai falar primeiro, tipo, não, vamos por aqui. Ele não gosta tanto de desafios, ele prefere mais, não, vamos trabalhar junto. O que que você acha disso? O que que você acha dessa? Pode ser um diretor de uma área de marketing. Se for baixo A, ele vai perguntar para o grupo, ele vai tomar uma decisão no coletivo. Enquanto a Bela vai falando, vocês podem ir entendendo já também com qual vocês se identificam mais, tá? Exatamente. Exatamente. Também é Esse é o ideal, é isso, que vocês façam isso. Vão identificando intuitivamente primeiro o quantum de vocês, depois podem fazer. Eu acho muito legal também, porque quando a gente fala de trazer gente certa para o lugar certo, para mim tem muita referência com, tipo assim, você não pode julgar um peixe pela capacidade dele de voar, né? Porque peixe não voa. Eu dei esse exemplo anteontem, que é Jura? aquela charge, que é um macaco, um elefante, um peixe dentro de um aquário, uma cobra. Ai, a prova é justa igual para todos. Subam essa árvore. Tipo, como assim, né? É isso, para mim é isso. Então, Exatamente. prestar atenção, né, nisso que a Bela está trazendo é muito importante, até para entender de que forma a gente lida com situações de estresse, como é o caso de lidar com uma situação que Perfeito. está enfrentando, que é uma situação de crise, né, que é a pandemia, no caso. Até você falou, né, Bela, do A, aí tu trouxe muito essa questão, tipo assim, tem um que vai ser um pouquinho mais proativo, o outro vai esperar um pouco mais de ação, um pouco meio ação e reação, né, também Uhum. A e no baixo A. E aí, considerando a segunda, porque essa que a gente falou foi ação. Aí, eu até vi um vídeo teu, Bela, que tu fala que só tem que cuidar um pouco para não ser muito arrogante, né? E nem muito, assim, parado. Submisso, dependente. Seria talvez a vibração mais negativa do A, né? Então, presta atenção aí quem se identificou com um ponto ou com o outro. E falando da segunda emoção primária, que é a comunicação. E aí tem gente nessa quarentena que tá bem doido, né? Falando até com as paredes, querendo fazer FaceTime, querendo fazer Zoom, tá achando muito bom, sente saudade de estar com as pessoas. E já tem os outros assim, graças a Deus, agora não preciso mais inventar desculpa para não ter Exato. as pessoas, posso ficar na minha casa bem quieto, né? Então, assim, isso Exato. tem a ver com comportamento também, né, Bela? Nessa Sim. questão de emoção primária. Então, queria que tu contasse um pouco pra gente sobre essa emoção e como que a gente pode melhorar a nossa forma de interagir com as pessoas e com o meio, né? Em diferentes situações. E também você fala de como trazer as pessoas para o seu ponto de vista de uma forma não violenta, né? Então, se você puder trazer um pouco de tudo, eu acho que seria bem legal. Sim. Essa segunda emoção primária, ela é supervisível nesse momento, porque ela é do nódulo neural da indução. Então, a emoção primária é da assim, a gente pode, que é a comunicação, né? Então, a gente pode ser o quê? Alto C ou baixo C. O alto C, quem que é? É aquele cara, como que eu me explico, né? Como que eu te trago para o meu ponto de vista, se eu sou alto C? Falando, é me comunicando, é da persuasão, é do carisma, do relacionamento, é de pessoas. É aquela pessoa que se explica falando, falando, é o vereador de escritório, é aquele amigo que dá oi para todo mundo na balada. É o alto C. O alto C nesse momento de crise, como que ele tá? Falando com as paredes? Não aguenta mais. Eu tô dando oi pra planta, porque assim, eu preciso ver gente, eu sou da indução, eu gosto de beijo, de abraço, de ver gente, eu não posso sair da minha casa, eu não posso. Tá fazendo live, tá fazendo story, tá fazendo FaceTime, tá fazendo até happy hour online. São os altos Cs. Porque tem essa coisa da comunicação, tem essa coisa do relacionamento. A maioria dos brasileiros é alto C. Então a gente é uma cultura que tem aí essa coisa da interação e do calor humano. Quem que é o baixo C? Enquanto o alto C se explica comunicando, como que o baixo C se explica? Com dados. Eles são mais analíticos e detalhistas. Se eu não estou tão preocupada em falar, eu estou mais preocupada no que eu estou fazendo, no meu processo, no resultado que isso vai me trazer. Então, eles têm a comunicação um pouco mais técnica, mas são pessoas que gostam mais do próprio espaço, preferem trabalhar sozinhas do que com tanta interação, porque também é da interação, então tem menos interação, mais introspecção
e mais um pouquinho de perfeccionismo, detalhismo, porque eu não estou tão preocupada em te falar o que eu estou fazendo ou te explicar, e sim de fazer certinho para que quando chegar em você vai estar perfeito. A gente falou já sobre a ação, sobre a comunicação, e a gente ainda tem outras duas emoções, né, que a gente pode Sim, analisar dentro do comportamental. isso. Quais seriam outras emoções? Então, a terceira emoção, que é da estabilidade. Então, como que a gente, qual é o nosso ritmo no dia a dia? Como que a gente lida? Qual que é o nosso, né? Então, podemos ser alto E ou baixo E. Quem que é o alto E? O alto E da terceira emoção, da estabilidade, ele é o quê? Ele é mais estável. Então, ele é mais o quê? Ele é mais paciente. Ele é uma pessoa que faz uma coisa de cada vez, porque ela é mais concentrada. Eu vou fazer isso aqui, depois isso aqui. Então, eu faço uma coisa de cada vez. Tem um ritmo mais desacelerado. Porque também acabam sendo mais rotineiros, mais metódicos. Você precisa fazer uma coisa de cada vez, ter um pouco mais de concentração, mas eu preciso saber que é isso aqui, depois. Então é o alto E. Como que é o baixo E? É menos estável. Seria mais rapidinho, mais ágil, mais versátil. Pega o cachorro no colo, o computador, tá o cachorro na mão, o café, o celular. É o baixo E. Ele é multitarefeiro. Enquanto o alto E precisa de um tempinho, né? Um ritmo mais desacelerado, o baixo E é o contrário. Ele é super acelerado, faz várias coisas ao mesmo tempo, gosta e precisa de ambientes muito versáteis. Eu preciso fazer reunião ali, com o cliente aqui, fico na minha sala 2 horas, mas já levanto, saio, vou ali no canto, né? Então tem essa versatilidade e mais impaciência também, porque se eu tenho esse senso de urgência, eu faço pressão em mim para as coisas irem rápido, faço pressão nos outros também. Então tem um pouquinho mais de, né, fica mais em cima das pessoas. Essa é a terceira emoção, que é da estabilidade. Como que o alto E lidou? Agora a gente tá mais histérico, tá todo mundo meio, oh meu Deus, não aguento mais quarentena. Mas no começo, essa quarentena foi um grande abraço para os altos E's. Por quê? Eles viram o mundo fazendo assim, ó. Ah, desacelerou. Tá todo mundo meditando, fazendo yoga, lendo livro em casa, fazendo live. É que agora a gente já meio que não aguenta mais, né? Mas assim, não... tava todo mundo tipo, nossa, diminuiu o ritmo, não tem trânsito, né? Os altos E's estavam mais assim. E os baixos E's? Nossa, estão trabalhando 12 horas por dia agora. Estão trabalhando 14 horas por dia, porque eles fazem mais coisa ainda. E em casa, que não tem muita energia, vai da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, vai fazer o quê? Então, é engraçado de observar como as pessoas estão lidando, né? Nessa quarentena. E aí, a quarta emoção. A quarta emoção é a emoção das regras e dos referenciais externos. Então, como que a gente lida com regras e referenciais externos? O jeito que a gente lida é o que vai dizer se a gente é alto R ou baixo R. Então, como são os altos R são quem? São as pessoas que gostam e precisam de regras e referenciais externos. By the book. Regrinha. É uma pessoa assim, piloto de avião. Piloto de avião com milhões de botões ali, ele precisa ser o quê? Extremamente detalhista, extremamente regrado. O baixo R é quem? Se eu não ligo tanto para regras e referenciais externos, eu ligo para o quê? Sou mais ousado, eu sou mais original, sou mais criativo. Porque o que eu faço? Prefiro do meu jeito. Porque é a emoção é, da conformidade. Então, conforme a forma. O alto R, ele é conforme, ele é correto, ele é, né? O baixo R não, ele é mais ousado, mais original, mais criativo, mais doido. A Eletropaulo, por exemplo, é nosso cliente, perfis dos técnicos de poste de luz. Então, quem que era o técnico de poste de luz? Método Quantum neles. Beleza, mapeia todos os centenas de técnicos de poste de luz do Brasil inteiro. Quem que é esse cara? A gente fez uma engenharia de função e falou, quem que é ele? É o alto R. Por quê? Pé direito primeiro, depois pé esquerdo, mano a ferramenta, fio para cá, fio para lá. O que que aconteceu com essa mudança que a gente fez de perfil, de colocar gente certa no lugar certo? A gente diminuiu em quase 70% os acidentes dos técnicos de poste de luz. Porque você pega o cara certo, não é integridade física, moral, é produtividade, é faturamento, é tudo. Não é só, ai, selecionei certo. Lá na Quanto, a gente acompanha os nossos clientes, acompanha a Toyota do momento que fez o recrutamento e selecionou, até o momento que aquele cara está desenvolvendo, nesse momento de quarentena, né? Quem que eu mantenho na empresa? Quem que eu posso mandar embora? Não é só questão, não estamos contratando. Mas quem que eu posso mandar embora? Método Quantum neles, tem que saber o perfil.
É muito legal tu trazer isso, né, Bela? Porque a gente tem a tendência a achar que só é importante a gente olhar para comportamento quando a gente está falando de pessoas talvez mais para a área de administração, para a área de gestão, quando na verdade, se tu entender o Exato. perfil comportamental de todas as pessoas que trabalham ali e o teu perfil também, né? Tu está numa situação de querer entender aí o que tu quer fazer da tua vida também, tu consegue colocar isso para todas as áreas, não necessariamente somente para uma área de Exato. RH, né, para uma área mais administrativa, mais de liderança. Então, achei muito interessante você trazer também o exemplo aí dos técnicos, né? Olha só Uhum. que incrível, porque às vezes tu acha que é só Super tu olhar para interessante. habilidade, né? Tipo assim, ai, um currículo, um diploma, de fato, não é tudo, né? É, porque o problema é esse, a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Ninguém pega o currículo na hora de mandar embora e fala, ah, então, né? Não, demite pelo comportamento, porque a gente certo no lugar certo, tem que selecionar bem, depois tem que desenvolver esse cara, tem que colocar ele. Como que eu sei se você está no fit da minha empresa? É conversando 20 minutos com você na entrevista? Não é, é no teu perfil. E aí no teu perfil eu já sei os pontos que você é, qual que é a tua zona de conforto, qual que não é a sua zona de conforto. Então eu vou te fazer as perguntas que, dependendo das suas respostas, eu vou saber se está alinhado comigo, se você tem fit com a minha empresa, qual que é o seu propósito, qual que é o teu porquê, né? A gente vai se entender, vai ter um ritmo harmonioso ou vai ser uma coisa meio resistência, né? Isso a gente sabe com Uhum. perfil. Como que eu vou saber como que eu lido com a Gia? Eu sei o perfil da Gia, eu sei que não vou colocar ela para trabalhar ali, isolar ela numa caixa. Ela precisa de falar com gente, ela precisa falar com gente, né? A Raquel comentou aqui, aprendendo muito, sou alto A com baixo R. Você já tá identificando, porque você já vai Parabéns. ver, então você já sabe. E aí, imagina todo mundo soubesse como você é, sabe? Já seria tão bom se as pessoas soubessem que por aqui, gente, não empurra por aqui, não vai dar certo. Eu posso até fazer para te agradar, mas não vai dar certo. Porque não dura, né? Não tem sustentação, assim, não tem ritmo, isso não dura, não dura. Dura 90 dias e aí começa a cair produtividade, cair energia, método Quantum mede energia, né? Se a gente não se conhece, né, Bela, a gente não consegue de fato entender qual que é, de novo, o que a gente falou, que eu falei lá no início, né, que a gente estava falando, a gente não consegue entender qual é a nossa função no mundo, e aí a gente não consegue entender no que a gente é bom, e às vezes a gente é um peixe querendo Exatamente. escalar uma árvore e a gente nunca vai estar feliz de verdade, porque é isso, e também às vezes a gente, Exato. ou a gente está se cobrando para ser esse peixe que sobe a árvore, ou a gente está com alguém que está nos cobrando para que a gente faça isso e não Exatamente. tá conseguindo enxergar aquilo que eu sou bom. Tipo assim, se me colocasse para nadar, eu seria incrível. Então, muito bacana tu entender, tu vê as empresas olhando para isso de uma forma consciente, né? Levando isso de fato como um diferencial, né? Então, Exatamente, perfeito. muito, muito legal. E Bela, assim, existe um perfil que é ideal diante de todos esses que a gente falou? Alguma combinação ideal? Ou nada a ver, assim? Sim e Cada não. um é bom do jeito que é? Como é que funciona? Sim e não. Como que sim, como que não? Não, não existe perfil ideal. Existe gente certa no lugar certo. Então, quem Uhum. que eu quero aqui? Existe. Existe a pessoa certa. A gente faz uma engenharia de função, eu vou saber exatamente quem que é o meu, o cara que vai divulgar nas mídias sociais, o cara que vai criar conteúdo nas mídias sociais, o meu vendedor que recebe, que é por inbound, o meu vendedor por outbound, o meu gerente de projetos, existe sim. E aí o que que a gente faz? Engenharia de função. Então, quando você é assinante do método Quantum, você pode fazer engenharia de função, que é o quê? Quem que eu quero? É o alto A? Então é o alto A. Beleza. Quanto de alto A? Eu preciso que ele vai liderar quem? Não, ele não vai liderar ninguém, mas eu quero o alto A. Ah, tá. Então quanta liberdade que eu vou dar para ele? Porque se é uma pessoa que não é um líder, eu tenho que dar um pouco de liderança, porque como a gente disse, o alto A ele tem uma liderança natural. Então, beleza. E aí o C, e o E, e o R? Qual que é a energia desse cara? Porque a gente mede energia no método Quantum. A gente mede moral, índice de flexibilidade, engenharia de função. Montou o perfil que eu quero, eu vou bater com todo mundo que eu tenho. E aí que a gente encontra a pessoa certa. E aí a produtividade cresce, o aproveitamento de potencial, porque se eu sei com quem eu estou lidando, pô, eu vou te empurrar exatamente onde eu sei que é seu forte ali. Você vai me ajudar muito, a gente vai trabalhar muito bem junto. Porque a gente perde tempo, porque a gente não sabe com quem a gente está trabalhando. Fica colocando coisa no colo da pessoa e a gente não sabe nem quem é a pessoa. E aí, sim, então esse é a parte do sim. Do sim existe o perfil ideal, mas é para as funções ideais. Isso cabe a nós saber quem que é a pessoa certa e qual que é o lugar dela.
Então, até é legal falar isso, né, Bela? Para que ninguém que está aqui nos escutando e começou a pensar, eu sou alto A, mas sou baixo R, queria ser alto R, porque eu admiro. Tá tudo bem, Não né? Eu acho que tem isso, não isso não tem existe, não assim. existe. Não, porque a gente acaba se comparando, né, Bela? Acho que até as questões das redes sociais, e agora as pessoas estão mais em casa, enfim, assim, tu acaba idealizando. E aí, até para que ninguém fique idealizando um perfil ideal, porque eu acho que não para ninguém se frustrar, né? Eu acho que justamente o que a gente está falando aqui é para que use da melhor forma possível a característica que você mais se identificou e, claro, depois que nem a Bela trouxe, se puder fazer o método em si, a análise de fato, eu acho que também é bem importante para comprovar essa leitura, né? Porque para não ficar Sim, só na suposição. E Bela, falando assim, de novo, né, do autoconhecimento, tu acredita que de fato a ferramenta do autoconhecimento, algum outro tipo de ferramenta de autoconhecimento pode potencializar essas forças que a gente observa dentro desses perfis? E também aí, se tu tiver alguma outra metodologia ou também livros, literaturas, algo para que as pessoas possam se aprofundar nesse autoconhecimento. sim. Bom, assim, não tem nem como eu responder que não. Na verdade, sim, 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 né? Porque autoconhecimento é tudo. Então, a partir do momento que você sabe como você funciona, não é só, eu entendi como a Gi funciona, então eu vou respeitar a zona de conforto dela e a zona de risco dela e eu sei como eu funciono, eu não quero mais ir por esse caminho que não vai me fazer bem. Então, um autoconhecimento de todos os tipos já ajuda. Então, fica parecendo uma coisa meio, o lado profissional pau. A gente faz terapia de casal com o método quântico. Como que um alto C e um baixo C casam? Como que é? O alto C vai lá e faz uma festa surpresa no aniversário de casamento e o baixo C fala, meu pai amado, só queria jantar e dormir. Entendeu? Então, assim, chega a ser cômico, mas assim, autoconhecimento é tudo. Na questão de leituras, até tem um destaque no meu Insta que eu coloco leituras, documentários, mas tudo que diz respeito a comportamento, a Universidade Quantum produz. Então, vocês podem acompanhar todo esse conteúdo na minha página e na página da Universidade Quantum. Quando acabar aqui a live, vou até colocar ali nos meus stories, mas em resiliência.com.br, vocês vão parar na nossa página, que é de conteúdo. Então, lá vocês acessam tudo, livro, live, vídeo, que é exatamente disso. Bela, além de tudo, ela faz leituras dinâmicas, tá? Toda semana ela tá lendo um livro diferente. Eu acho muito legal mesmo, assim, tua Mas é verdade facilidade isso. de ler, absorver conteúdo. Ela vai, ela posta, ela fala sobre isso. Eu fico impressionada, tá, com essa mulher. Bela, o Derlin, ele perguntou se é possível uma pessoa ser alto C e baixo C ao mesmo tempo. Por exemplo, uma pessoa muito comunicativa, mas também super concentrada. É possível? Então, existem dois cenários onde isso é possível. Primeiro, na pergunta dele, ele já deve estar perguntando isso, talvez ele esteja se identificando com isso que ele perguntou ou se confundindo. Por quê? A gente confunde algumas das emoções. Então, assim, tem alto A que é muito alto e acho que é alto R. Por quê? Eu sou tão fazedor que eu quero fazer direitinho que eu fico achando que eu sou o alto R do perfeccionismo, mas não é. Porque aí o R é o quê? Ou eu sou perfeccionista ou eu sou criativo. Quando você fala isso, a pessoa fala, não, mas eu sou mais criativa, eu não sigo tanto as regras. Aí ela entende que era o A. Mesma coisa acontece com o C. Essa parte do concentrado vem muito de maturidade emocional. Então, a inteligência emocional tem um fator muito forte de método quanto de como que eu lido com as minhas emoções primárias. Um alto C de zona de risco dificilmente tem muita inteligência emocional. Então, o alto C lá em Simão, que igual você falou, tem um autoritário, que é o alto A. Passou de 20 decimais do método quanto, você não é mais o proativo, você tá na zona de risco. Então, você às vezes pode acabar sendo autoritário, irreverente, muito mandão, não ouve ninguém, quer fazer tudo sozinho. Tem, né, a linha tênue aí entre ser o proativo, mesma coisa vale no C. Tem a linha média do método Quantum, que se você tem um ponto em cima da linha média, você tem alta flexibilidade, 50-50. Então, o que você faz? Você transmuta pelos dois. Então, sim, Derlin, existe o alto C, que é baixo C também, que é quando o C está na média. Porém, fica 90 dias trancado dentro de casa, você vai entender se você é alto C ou baixo C. Você pode ter certeza absoluta. Porque, assim, a concentração, eu acho que vem mais de um compromisso com o seu trabalho, um compromisso com aquilo. Você assumir um compromisso com algo, de você, né? Vou segurar isso aí, vou continuar até o final.
Então, no método quanto a gente mede follow-up, se você tem follow-up, pode ser isso daí. Não é a concentração do baixo C é assim, não fale comigo porque eu estou concentrado, entendeu? O alto C, ele precisa de comunicação, ele precisa de gente, de beijo, de abraço, né? Aquela coisa assim, gosta de se explicar falando. Você gosta de se explicar com dados? Você vai pegar um gráfico e me mostrar, você é baixo C. Você não vai me explicar o que está acontecendo. Você vai falar assim, ó, tá vendo aqui? Então, aí aqui? Então, é isso. Objetivo, comunicação objetiva. Alto C não é assim. Alto C é blá, 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 blá. É muito legal porque às vezes a gente fica achando que é uma coisa justamente porque a gente confunde, né, Bela? Até foi muito legal Sim, trazer essa explicação. E às vezes também porque, não sei, tá? Tô falando super leiga aqui, mas às vezes também tu quer te identificar com um nível ou outro. E aí tu meio que te exatamente, esforça pra ser aquilo. exatamente. Sim, exato. E às vezes não é a verdade. E tá tudo bem não ser, né? Então, assim, acho que entra até a questão de aceitação, assim, de quem tu é. E justamente por isso que a gente tá fazendo essa Exato. conversa, né? É tu entender quem tu é e usar isso para o melhor. E não, na verdade, ficar frustrado, idealizando algo. Mas, assim, tu trouxe a inteligência emocional, né, Bela? Que eu acho que, inclusive, foi colocada como uma das habilidades mais importantes para os profissionais, né, desse século XXI Graças a mesmo. Deus, hein? Graças a Finalmente, Deus, né? E finalmente é as aquarianas tremem na base. E assim, é muito doido, porque a inteligência emocional ela é confundida, ela é distorcida, enfim, acho que tem vários aspectos aí que precisam ser melhor conversados. Acho que as pessoas ainda precisam entender melhor o que é inteligência emocional, né? Porque ela não é frieza, ela não é não se importar, ela é compreender uma situação, ela é se relacionar de uma forma, não sei, Alta talvez não tão flexibilidade, emotiva. acho, né? Você Exatamente. saberia definir melhor assim, o que seria inteligência emocional? Então, eu acho que a inteligência emocional, até um adendo do que você falou sobre a gente querer muito ser alguma coisa, por que que o autoconhecimento é importante? A gente entra até dar um pezinho ali na água da física quântica, que é aquela parada de você entender que você cresceu para você ser de um jeito que foi imposto para você. A partir do momento que você se conhece, você para de lutar contra a sua natureza e você aceita quem você é. Então, esse adendo do que você falou que eu acho super importante. A inteligência emocional eu acho que ela vem de um lugar da gente, da não resistência. Então, ela vem da gente aceitar as coisas como elas são, não resistir tanto e se conhecer, porque é isso que você falou, veio uma frieza, né? Uma coisa meio. Você entra meio que num limbo de, tanto faz, tanto fez. Não é isso. É de você aceitar, de se você ter mais resiliência, de flexibilidade, de você entender que o outro não vai ser exatamente igual a você, mas que tá tudo bem. Eu acho que ele vem de uma aceitação do outro e de si também. Então, essa é a inteligência emocional. É entender que você não precisa dar opinião sobre tudo, que quando estão te contradizendo, tá tudo bem, você não é a pior pessoa do mundo, estão te contradizendo, porque a pessoa precisa se contradizer você. Quando a pessoa discorda da gente, o que que a gente tem aquela coisa de querer bater de volta, né? E discordar. Sabe que concordar vem do coração, né? De concor, de coração. Quando você concorda com outro, o que que você está fazendo? Estou concordando com você. Eu não preciso concordar na minha cabecinha, na minha mentalidade. Eu estou me abrindo para a possibilidade de que aquilo é verdade. Então, quando a gente não se abre, a gente está falando, é isso aqui, pronto, acabou. Eu não quero saber a verdade. Não quero saber se o que eu acho é a verdade. Eu acho que a inteligência emocional vem desse lugar, de você entender que eu acho que é isso aqui, mas existe sim a possibilidade de eu estar 100% errada. Você está certa, então eu vou pelo menos te ouvir. Vou ficar quieta, te ouvir e falar, pode ser. Eu acho que é isso aqui, mas pode ser. E se algum dia eu ver que é aquilo, mudei de ideia. Ai, maravilhoso, Bela. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque a inteligência emocional ela é realmente esse lugar do render-se e do não precisar provar nada. E também, assim, você entender que você não é vítima das situações e que você também não é culpado de todas as situações, né? Você encontra um Exatamente. equilíbrio na sua forma de se relacionar. Aí você se abre para ouvir o outro e abre para ser quem você é. Então, eu acho que é Exatamente. muito importante a gente falar sobre inteligência emocional, porque quanto mais as pessoas, quanto mais todos nós compreendemos o significado, mais a gente consegue de fato incorporar isso e tornar isso uma característica nossa, uma habilidade nossa, né? Então, que a gente possa prestar mais atenção aí também nas nossas reações e ações, né, diante do que é o nosso emocional
também. Eu achei muito bonito que tu falou do concordar, inclusive. Gostei Muito muito. legal isso, né? Eu gosto também da vulnerabilidade, que fala da coragem, né? Que coragem, a Brené Brown traz isso muito forte, né? Coragem é Uhum, agir com o coração. Então não exatamente, existe maior força do que você se permitir ser vulnerável. Porque ao ser exatamente, vulnerável, você está agindo com o seu coração. E agir com exatamente, o coração perfeito. é coragem. Então, eu acho que quando a gente começa a desenrolar e compreender melhor tudo isso, se torna também mais simples, né? Mas Da é gente isso conseguir de absorver isso, né? compreender, é compreender, se entender e entender o outro. Quando você compreende, você está se abrindo para as infinitas possibilidades. Não é isso e acabou. O que eu penso é o que é. A verdade é uma e a gente pode trabalhar juntos para encontrar ela. Como que eu faço isso? Eu falo, você me ouve, você fala e eu te ouço. E aí a gente se concorda, não concorda? Não sei, mas tá tudo bem. Esse tá tudo bem vem da... Isso é inteligência emocional. É ter responsabilidade afetiva, né, com o próximo, mas saber que não existe culpa. Não é minha culpa que você ficou mal com alguma coisa, mas sim é uma responsabilidade afetiva. Só depende de mim, então eu vou trabalhar para que dependa e da melhor forma, para que o resultado disso só seja benéfico. Essa é a inteligência emocional, é a gente parar de se culpar e se vitimizar, porque a vitimização vem da própria culpa. A gente está colocando culpa na gente mesmo e nos outros, né? Então fica aquela guerra de culpa. Eu não sei se eu tô culpando mais você ou mais eu. Como eu me sinto muito culpada, vítima. Te culpo muito, vítima. Não vou trabalhar para sair de onde eu tô, mas vou me colocar nesse lugarzinho de, ai, coitadinho de mim, não tem nada que eu possa fazer. Então, se mexe proatividade e sim, você tem o que fazer, isso só depende de você. Eu acho que é daí essa inteligência emocional. Nossa, Bela, perfeito. Acho que a gente podia tornar isso um cartaz, andar com isso na testa, enfim. Até Vamos fazer porque, né, campanha de Bela? inteligência emocional. Campanha da inteligência emocional. Vamos aderir todos, por favor, gente. Isso é muito importante. E tem também uma questão que eu acho que é isso aí, a gente é responsável pela forma que a gente reage às coisas que acontecem pra gente, né? Então, assim, Exato. a gente não pode ser. Se eu me colocar no lugar de vítima ou de culpada e não de responsável, eu começo a distorcer toda essa questão de inteligência emocional que eu poderia ter, né? Então, acho que são vários. A gente poderia fazer uma outra live aqui só Só falando disso, eu também sobre acho. isso. Eu acho que é um constante observar, né, Bela? Assim como os perfis comportamentais que a gente estava falando até então, das emoções primárias e tal. E aí é até bacana de falar, né, Bela, que são 26 perfis comportamentais que tem Sim, dentro do método Quantum. Assim, a gente trouxe aqui, são realmente os pilares que constroem esses perfis, são as emoções exato. primárias. Então, a gente só quis realmente fazer uma introdução aí dessas possibilidades, são muito maiores. Mas eu acho que tanto o perfil comportamental quanto a inteligência emocional estão muito nesse lugar de observação, de É, conhecimento, de você também tomar um tempo para integrar isso na sua vida, né? Não ficar exatamente. esperando que, ai, cai do céu, amanhã eu vou acordar e vou entender quem sou eu. Não é assim que funciona, né, Exatamente. Bela? Nossa, quando você quer já é difícil, imagina quando você não quer. Quem busca autoconhecimento já sofre para evoluir. Imagina quando você está parado esperando que Jesus Cristo vai voltar para a terra pegar na sua mão. Minha filha, não vai acontecer. Eu Não juro que vai não vai acontecer. acontecer. É melhor você se mexer. Bela, e pra gente começar a ir pros finalmente, né? Qual, pra ti, agora uma pergunta mais pessoal, já que estamos também, né, falando um pouquinho de ti. Qual tu entende que é a tua maior potência, né? Qual é a tua maior força e de que forma tu utiliza ela para realizar o teu propósito? Tenho certeza que pode inspirar outras pessoas que estão nos escutando. Olha, eu achei muito legal a construção que a gente fez para chegar nessa pergunta, porque é muito importante a gente lembrar de algumas coisas, né? Então, na verdade, eu passei por uma jornada de autoconhecimento. Quando eu falo isso, eu fui lá no cafundó da minha alma buscar a minha verdadeira essência. E quando eu digo que até a gente, quando a gente quer, já é difícil, pacas, imagina quando não. Assim, você vai lá no fundo para você fazer o quê? Desfazer todas as mentirinhas que te contaram. Então, eu fui numa busca muito profunda. O Quantum me ajuda hoje muito. Então, a gente fez Quantum com todo mundo da empresa antes do corona, da pandemia, agora, e vamos fazer depois para a gente identificar. Mas eu tenho muitas práticas alternativas que me ajudam nisso. Mas é tudo baseado no autoconhecimento. Então, eu faço acompanhamento de Theta Healing.
eu comecei a inserir a yoga e principalmente a meditação na minha vida, porque é, meu melhor amigo diz que oração é quando a gente fala com Deus e a meditação é quando a gente ouve Ele. Então eu acho isso muito lindo, porque é muito verdade. Então, muito lindo, né? Dá até emociona. Quando eu ouvi, eu também fiquei, nossa, tipo, e é isso, sabe? Então, o que que eu fiz? Eu fui atrás de saber quem eu era. Quem é a Bela, né? Não, não é quem é a Bela, quem sou eu? A Bela é alguém que eu criei, eu quero saber quem sou eu, o que que me motiva, o que que, né, me faz bem, o que que faz eu querer acordar todo dia de manhã, então tem gente que fala, ai, nossa, deve ser demais trabalhar na Quantum, não é só isso, aquilo que faz vontade de levantar e trabalhar o dia inteiro e não parece que eu trabalhei, é você ir atrás do seu propósito, é você ir atrás do seu porquê, é você ir atrás do que te faz bem. E foi isso que eu fiz. Eu fui numa jornada, hoje já fazem tá batendo aí uns 3 anos de intensa, assim, uma coisa muito intensa. Comecei o curso em Milagres, é, comecei Theta Healing, comecei a conhecer essas terapias mais alternativas para ir lá no fundo da alma. Então, o que que eu recomendaria, né? O que que eu acho? Procura o que é o seu, né? A meditação, beleza. Eu acho que todo mundo devia meditar, na verdade, mas é a yoga? Não. Mas o Theta Healing é excelente, é barras de água. O que que vai te fazer bem? Fazer um tarô? Faz um tarô, entendeu? Conhece essas terapias mais alternativas, porque assim, eu vou ser bem sincero, 2 horas de Theta Healing são 2 anos, tá? Então, não dizendo que terapia não funciona. Funciona, mas você entender o padrão e você falar, eu não quero mais isso na minha vida, putz, isso existe uma força. Então, assim, até quem quer é difícil, porque tem que ter muita força pra você desfazer isso da sua cabeça. Tipo, pô, isso aqui não é legal pra mim. Primeiro você tem que identificar e depois pra desconstruir isso, né? Então, é isso. A gente tem que ir muito atrás de quem a gente é, o que que faz bem pra gente, só com autoconhecimento. Jesus Cristo não vai descer pegar na sua mão, amor. Às vezes você sente que sim, mas não vai. O milagre não vai te levar pro céu, não. Você vai ter que ir atrás disso. Eu acho que é muito legal a gente falar, né, Bela? Até o Theta Healing é uma ferramenta que eu gosto bastante. De autoconhecimento, né? E nem você falou, não é que a gente está dizendo que não. Você tem que encontrar o seu caminho dentro do que faz mais sentido para você, dentro do que é o autoconhecimento. Mas realmente o Theta Healing ele fala de algo que é muito bacana, que é você quebrar crenças limitantes. E aí eu acho que muitas vezes as crenças limitantes são elas que nos impõem modelos mentais que fazem com que a gente não consiga progredir, que a gente não consiga evoluir. E o nome de tudo, crença limitante. Limita. Né? E talvez tá aí também no fato, às vezes, você não conseguir desenvolver melhor o seu perfil, né? O seu perfil comportamental, porque você também se impõe uma crença de que você não consegue, de que você não é capaz, de que não vai dar, de que não é o suficiente. Então, acho que uma coisa consegue se relacionar com a outra, né? Exatamente. E, Bela, pra gente finalizar. Como que você imagina um mundo onde todos tenham maior consciência de quem são? E como seria esse mundo, né? E aí, você acredita que ele é possível? Ai, que pergunta linda. Você é muito fofa. Somos espelho. Eu não só acho que esse é o meu propósito, essa é a minha missão mesmo, é a gente sempre buscar consciência, porque a partir do momento que a gente tem mais consciência ela não regride, tá? Ela só expande, então a gente aprende isso na física quântica. Ela não regride, ela só expande. Então, a partir do momento que a consciência vai expandindo, por consequência, o meio expande comigo. Então, sim, é possível, né? No mundo não só de todas as possibilidades, é possível. Só que assim, como que eu vou chegar ali se eu não tô nem enxergando? Então, primeiro a gente tem que buscar querer. Então, querer se conhecer, querer conhecer o outro, querer entender o mundo, e não ficar falando que o mundo é um lugar horrível. É o contrário, é você assumir que o mundo é um lugar maravilhoso, que você tá querendo ver como horrível, então tudo vai ser horrível. Você tem que fazer o contrário. Assume que o lugar que é tudo lindo, maravilhoso, e aí você vai trabalhar para que seja de fato. Não é utópico, é literal, é física quântica, isso é ciência. Gente, isso é ciência, eu não tô viajando na maionese. Então, sim, eu busco isso para mim e o que eu faço da minha vida, meu propósito é levar isso para as pessoas. Para que cada pessoa consiga entender onde ela quer chegar
que é possível aquilo. E expandir minha consciência. Por que é consciência? É você ser consciente, você ter consciência, ter noção, saber a verdade, existir. Eu existo, sim. Por quê? Eu tenho consciência disso. Então, como que você tem consciência das coisas? Eu vou descobrindo a verdade e desmistificando. Igual você falou, eu tiro essas crenças limitantes que nada me servem, que colocaram pra mim desde que eu era criança, que nada é verdade. Então, relacionamento é foda. Quem falou que relacionamento é foda? Você cresce ouvindo essas coisas e aquilo ali vira o quê? Um padrão. Não é mais consciente, é inconsciente. Tá acontecendo sozinho e você nem sabe. Então, o Theta Healing, por exemplo, que pra quem não sabe, a Gia é healer, tá, gente? O Theta Healing, por exemplo, o que ele faz? Ele fala, oi, inconsciente, vem cá. Não, vem cá. Vamos trabalhar isso aqui? Olha que loucura! Por que você procura esse tipo de relacionamento? Por que você não consegue ter boas amizades? Como que a sua mãe... Aí você fala, nossa senhora, eu sou assim há 30 anos, meu Deus do céu. É isso. Então, é você querer muito tirar o que não serve para você ter consciência de quem você é de verdade, né? E esse mundo é possível, né, Bela? É só a gente começar a fazer isso que você falou, a gente começar a integrar essa consciência, a gente começar a ter coragem de olhar com verdade, Exato. a quebrar essas mentirinhas que foram nos contadas, né? E que a gente acabou, de fato, entendendo que deveriam ser um padrão e que não precisam ser, né? Então, compromisso com a verdade, né, Gi? Acho que é. Compromisso com a verdade, perfeito. De querer E que entender o o que tá autoconhecimento. acontecendo. Eu acho que sim, né, Bela? Pra gente, assim, fazer essa Fechamento finalização, perfeito. assim, eu acho que é isso. Acho que cada um aqui que nos acompanhou começa a ter essa coragem, né? E essa abertura, essa disposição, né? Essa presença atenta aí para começar a se conhecer. O Método Quantum é uma ferramenta incrível. A gente entender nosso perfil comportamental, a gente associar isso com outras ferramentas. E aí a gente começa a se tornar seres humanos melhores, né? E, consequentemente, profissionais melhores. Porque a gente fala muito do profissional, mas acho que É tudo uma gente, coisa, a gente ela, continua sendo ela é pessoa. interconectada, né? Você não tem Exato. como separar uma coisa da outra, né? Impossível. É que o método Quantum, como qualquer outra ferramenta ou filosofia que a gente use, o que a gente está fazendo? O que eu gosto de dizer muito para a pessoa entender o que o método Quantum ou todas as terapias alternativas que a gente falou fazem. Ele passa do julgamento para a compreensão. Então, eu não estou mais julgando como você é. Não quero. Estou julgando o que você faz. Eu estou te entendendo. Não é, nossa, porque a Gi faz muito desse jeito. Não é, é por isso que ela faz assim. Ah, legal, então agora eu entendi. E aí sai do lugar do julgamento. Então, o método Quantum ele é ótimo para isso, porque o chefe, o analista, o diretor, o gestor, o gerente, né, tá todo mundo se entendendo mais e parando de se julgar. Então, por isso que a gente ajuda muito. Mas tudo isso que a gente falou é isso que a gente faz. Está saindo do lugar do julgamento para, entendi. Legal. Que legal, entendeu? São as diferentes linguagens, né? Cada pessoa tem uma forma de linguagem, tem uma forma de se posicionar. Até tem um livro que se chama Cinco Linguagens do Amor. E fala um pouco sobre isso, que às vezes você acha que a pessoa ela não ama você, ou que você faz mais, ou que um faz menos, já que você falou de relacionamento, né, Bela? E aí fala muito sobre isso, que existem formas, linguagens diferentes de amor. Isso não significa que a pessoa ame menos ou mais do que a outra. Mas a partir do momento que daí você entende qual é a linguagem de amor sua e do outro, você para de julgá-lo, você para de ficar na posição. Para de esperar uma coisa que não vai vir. Que não vai ter, exatamente. Não vai ter. Assim você tá como querendo uma você, coisa né? que não existe. Que literalmente não existe. Tá só na sua cabeça. Exatamente. Acho que essa é a beleza do autoconhecimento, né, Bela? Obrigada mais uma vez. Obrigada pelo convite, Gi. Que delícia essa live. Que delícia te ver. Que sentimento bom, que energia gostosa. Que bom estar contigo, Bela. Eu agradeço a tua existência nesse planeta e a tua generosidade por compartilhar tudo que tu sabe, por estar aqui, disponibilizar teu tempo, tua sabedoria. Fiquei muito feliz mesmo com a nossa conversa. Espero que quem nos acompanhou também possa ter saído aí mais inspirado e mais consciente, tá bom? Muito obrigada de coração. Amém, meu amor. Amém. Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que acompanhou aqui,
que compartilhou e que vai ver esse vídeo depois. Gratidão, viu, meu amor? Um beijo enorme Gratidão, aí. gente. Sigam Gratidão Amazu, a todos. tá? Gratidão a Sigam todos vocês que estão aqui com a gente. Imensamente. Um beijo enorme. Com muito carinho. Até a próxima. Beijo grandíssimo. Tchauzinho. Beijos.